Gostaria de cumprimentar toda a congregação do Parque Aeroporto com a paz do Senhor, adolescentes do grupo El Shaddai, irmãos, amigos, familiares vão estar assistindo a esse vídeo. Nós estamos para iniciar a leitura do capítulo 21 do livro do Apocalipse, capítulo 21 do livro do Apocalipse, da nossa série para adolescentes El Shaddai, Apocalipse da série. Estaremos hoje no episódio número 21 e estaremos meditando no capítulo de número 21. Estamos quase acabando, terminando nossa leitura dentro do livro de Apocalipse. Faltam somente 2 capítulos, 21 e 22, porque o livro de Apocalipse ele é constituído de 22 capítulos. E hoje nós estaremos meditando no capítulo de número 21. E esse capítulo ele contém 27 versículos. Apesar de nós vermos 27 versículos e acharmos que é longo, na verdade é um capítulo curto, porque boa parte dos versículos, do versículo 11 até o versículo 27, são versículos que estão descrevendo algo. Então, são versículos que boa parte deles não tem explicação. A gente vai só ler porque ele está descrevendo algo. Para a gente iniciar, e eu conto com os irmãos, adolescentes, jovens que já estão com as suas Bíblias aí, então mantenha a sua Bíblia aberta, seu bloco de notas, seu caderno, sua caneta, o lápis que você vai anotar. Tome nota porque estamos chegando na parte final do livro de Apocalipse e algumas coisas nós vamos ver agora. A gente vai entender e vai fechando nosso entendimento para muita coisa que a gente foi vendo no decorrer dos capítulos que nós estudamos. Na última quinta-feira tivemos a oportunidade de estudarmos o capítulo de número 20 do livro de Apocalipse. E o capítulo de número 20, ele conta, dentre os fatos importantes que eu fiz a divisão para a gente aprender melhor e ficar mais fácil o nosso estudo, ele conta com 2 temas muito importantes, que é o milênio e o juízo final, o grande trono branco. E para a gente iniciar a leitura do capítulo 21, a gente tem que ter em mente como é que termina o capítulo 20. O capítulo 20, ele termina com João declarando que ele vê um grande trono branco que foi colocado, ele foi colocado um grande trono branco, e quando esse trono branco aparece, a Bíblia fala que foge os céus e a terra e não acha mais lugar para eles. E esse versículo é o versículo 11 do capítulo 20. Eu gostaria de ler esse versículo para a gente iniciar a leitura do capítulo 21, que é a nossa aula de hoje. O versículo 11 do capítulo 20 fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou o lugar para eles. Então, João vê um grande trono branco. E esse trono, quando ele aparece, João vai dizer aqui que aquele que estava sentado sobre esse trono, e nós entendemos que é Deus, quando esse trono aparece, com Deus assentado sobre o trono, João vai dizer que da presença de Deus foge os céus e a terra e não acha mais lugar para eles. Nós entendemos aí que após o julgamento do grande trono branco, onde todos aqueles ímpios que morreram sem Deus são ressuscitados para comparecer diante desse trono, receber a condenação pelos seus atos e serem lançados no lago de fogo e enxofre, que foi a finalização da nossa última aula do capítulo 20. Após isso, nós entendemos que a terra, essa terra que nós conhecemos, apesar de ela ter sido reformulada para o milênio, essa terra e esse céu, da forma que nós conhecemos, da forma que será conhecida durante o milênio, tudo isso vai passar. Eu tenho algumas referências que a gente vai estar meditando no decorrer desse estudo de hoje, para os irmãos tomarem nota e guardarem isso, porque a gente vai iniciar o capítulo 21
tendo a ciência, o conhecimento de como se encerra o capítulo 20. O capítulo 20 se encerra com o aparecimento do grande trono branco, Deus assentado sobre esse trono, julgando os ímpios e os condenando ao lago de fogo e inferno. Então, quando isso termina, a Bíblia começa, o capítulo 21 de Apocalipse, João começa relatando no capítulo 21 que ele vê novo céu e uma nova terra. Então, a partir do capítulo 21 já é eternidade. João vê um novo céu e uma nova terra. Então, a partir do capítulo 21, nós entramos já na eternidade. É um novo céu, completamente diferente de tudo que vimos antes. E a terra também será uma nova terra, completamente diferente de tudo que foi visto antes. Dessa forma, irmãos, a gente começa o capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 1. João relata o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra. Aí tem um ponto aí. Aí ele fala o porquê que ele viu um novo céu e uma nova terra. E ele diz: porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe. Então, esse primeiro versículo aí, jovem, adolescentes, irmãos, estão vendo? Só por esse primeiro versículo a gente já tem uma noção, uma ideia de que o novo céu e a nova terra será completamente diferente daquilo que nós vimos hoje. E João vai dizer que o primeiro céu e a primeira terra, essa terra que nós conhecemos, ela não existe mais. O primeiro céu e a primeira terra, eles já passaram, já foi, não tem mais. E o mar, a separação que existe entre os continentes através do mar, João diz que não existe mais. Provavelmente, quando a gente fala de céus, eu vou entrar só nesse detalhe rapidamente. Quando a gente fala de céu, eu creio que adolescentes e jovens já ouviram falar sobre isso. Eu creio que alguns episódios a gente falou sobre isso. Quando a gente fala de céu, existe 3 céus biblicamente falando. O primeiro céu, que compreende até o céu atmosférico, né? Que é esse céu inferior, onde a Bíblia relata em Lucas 17, que é o céu inferior, compreende até o céu atmosférico. O segundo céu é o céu intermediário, ou é o espaço, que é o céu astronômico. E o terceiro céu é o chamado de céu superior, é onde está o trono de Deus, é onde Deus se encontra. E quando a gente vê que o primeiro céu vai passar, João fala que o primeiro céu já não existe, o primeiro céu e a primeira terra já não existe, nós entendemos que esse primeiro céu, esse céu atmosférico, onde está a vida humana até a atmosfera, nós entendemos que esse espaço deixará de existir. Interessante, que a gente está lendo isso em Apocalipse, alguns vão achar que é uma grande novidade, vão ficar em dúvidas, mas se você abrir sua Bíblia aí, eu quero ler rapidamente, mas os irmãos tomem nota. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. Eu vou ler rapidamente, mas os irmãos anotem aí. É Pedro relatando, fala assim, ó: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há de ser desnudada, visto que tudo assim será desfeito. Vivam de maneira santa e piedosa. Ao verso 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, verso 13, de acordo com a promessa, nós esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. É a carta de Pedro, 2 Pedro, epístola de Pedro, 2 Pedro, do 10 até o 13. Pedro fala que o céu será desfeito e os elementos serão desfeitos pelo fogo, mas nós, todavia, aguardamos um novo céu e uma nova terra.
Pedro já tinha registrado isso, o apóstolo Pedro, discípulo de Cristo, já tinha registrado isso em suas cartas. Aí quando João fala isso aqui em Apocalipse, quando a gente está lendo, talvez alguns vão se espantar, mas João diz que o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe mais. Aí o versículo 2, ele diz assim: e eu, João, vi a santa cidade. Eu tomei nota que ele começa a descrever a eternidade, e ele começa descrevendo a Jerusalém celestial. Irmãos, esse é um assunto longo, apesar de a gente ter só uma hora para falar, mas eu vou procurar dar algumas referências aqui para os irmãos tomarem nota e lá na Bíblia conferir. João diz que ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém. Aí ele fala que de Deus descia do céu. Então, a cidade, nós entendemos pelo que está aqui no versículo, né? Essa cidade, ela estava em cima, né? Ela é uma cidade de cima. E João vê aqui no versículo 2 que essa cidade desce dos céus. Quando ocorrer a eternidade, novo céu e nova terra, porque o céu vai ser novo e a terra também será nova. E João está dizendo que a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade que Deus foi preparar para a sua igreja, ela vai descer dos céus para a nova terra. É o que está escrito aqui no versículo 2 de Apocalipse capítulo 21. Ele diz que de Deus descia do céu essa cidade. Então, essa cidade é a nova Jerusalém. O interessante é que a gente falando dessa cidade que de Deus descia dos céus, a gente lembra de algumas passagens bíblicas que Jesus falou acerca da cidade de Jerusalém, da santa cidade, né? E Jesus disse, lá em João, para a gente começar, talvez a gente repita isso mais algumas vezes, mas para a gente começar, Jesus diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E esse lugar que Cristo foi preparar, essa nova cidade, na casa do meu pai, os céus, é a nova Jerusalém. É a cidade que Deus foi preparar para a igreja habitar. Essa cidade que Jesus foi preparar para a igreja habitar, o livro de Hebreus vai falar que Deus é o arquiteto e construtor. Ele planejou a cidade e ele construiu a cidade. Eu vou dar as referências para os irmãos acerca de Nova Jerusalém. Não vai dar tempo de a gente ler tudo, mas então tome nota aí, que a gente vai estar falando sobre essa cidade no decorrer dos versículos seguintes. Porque, como eu relatei, apesar de ter 27 versículos, o capítulo 21, a maioria dos versículos ele está descrevendo a cidade. Então, os irmãos que estão estudando e separando os capítulos por assunto para ficar fácil, o que está registrado no capítulo 21 de Apocalipse? Novo céu e nova terra, a eternidade. E depois ele dá a descrição da cidade santa, a nova Jerusalém, do versículo 11 até o versículo 23, ele vai descrever a cidade. João vai descrever a cidade. Ele descreve a cidade, os muros, os portões. Ele descreve os materiais que foram usados na construção da cidade do muro. Ele descreve comprimento, tamanho e largura da cidade. E ele descreve todos os detalhes e o simbolismo da cidade. João nos passa isso. E depois ele entra na cidade e descreve algumas coisas que estão dentro dessa cidade. E é isso que a gente vai ver no capítulo 21 do livro de Apocalipse. O versículo 3, João vai falar assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é morada, tabernáculo é casa. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, lá no livro de Êxodo, é porque Deus queria habitar com o seu povo. E para habitar com o seu povo, ele pede para construir um tabernáculo, para que Deus habitasse no tabernáculo no meio do seu povo. Só que aqui João relata que o tabernáculo de Deus está com os homens. Qual é o tabernáculo de Deus? A casa, a morada, é a nova Jerusalém. E aqui diz que porque
Deus com eles habitará. Com eles quem? Com os homens, versículo 3. E eles serão seu povo. Ele quem? Os homens serão o povo de Deus. E o Deus mesmo, o próprio Deus, Deus Pai, estará com eles. Com eles quem? Com o povo, com os homens, e será o seu Deus. Aí nós temos, irmãos, um versículo que aparentemente é difícil da gente descrever ele, ilustrar ele. O que João está dizendo é que quando essa cidade santa descer dos céus à terra, a nova terra, Deus vai vir junto com essa cidade. Essa cidade é a habitação de Deus. E Deus vai habitar tanto na cidade quanto com os homens. E os homens habitarão tanto na cidade quanto com Deus. E os homens serão povos de Deus. E Deus será o Deus deles e habitará com eles. Então, a gente entende que aí está a descrição da eternidade. Porque a gente vê lá no Antigo Testamento que homem nenhum poderia ver a Deus. Porque o homem é pecador, estava em pecado, e se ele visse a face de Deus, ele seria consumido. A gente vê isso na história do Êxodo todinho, na história de Moisés. Só que a partir desse ponto aqui, homens transformados, corpos glorificados, né? Nós teremos nosso corpo glorificado no arrebatamento, nós teremos o nosso corpo glorificado para adentrar os céus. E aqui está mostrando que a igreja, o povo de Deus, habitará com Deus. E isso será por toda a eternidade. A casa de Deus, o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, ela está descendo dos céus para a nova terra. E será acessível a toda a igreja, a todos os homens, a todas as pessoas que poderão ter acesso a essa cidade. E da forma que tem acesso à cidade, terão acesso a Deus. O versículo 4 fala que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. A terra antiga, o céu antigo, toda aquela questão já passou. A igreja já estava glorificada, só que aquelas pessoas que saíram do milênio, lá no capítulo 20, elas ainda eram pessoas, né? Sentiam, apesar de ter uma vida longa, elas tinham todas as características, os detalhes de seres humanos. Só que aqui eles estão entrando na eternidade, estão tendo acesso a Deus, estão chegando à condição de perfeição. Então Deus fala que limpará dos olhos deles todas as lágrimas. Aí o verso 5, que ele completa a ideia do 4 e vai até o 6, ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, Deus fala para João, olha, Deus fala num relato de João, eis que faço nova todas as coisas. Está sentado sobre o trono, diz isso. Aí depois ele vira para João e fala assim: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso que nós vamos ver hoje no capítulo 21, que estamos vendo no livro de Apocalipse, são fiéis e verdadeiras. Não é ilusão, não é simbolismo, né? São fiéis e verdadeiras. E o próprio Deus entronizado, assentado no trono, ele vira para João e fala: escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me mais, verso 6, está cumprido. O plano de Deus, ele se cumpre por completo aqui. Versículo 6, Deus falando para João: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso é Deus relatando para João escrever: quem vencer, herdará todas as coisas. Esse versículo 7 aqui, irmãos, é um versículo interessante para a gente meditar, porque se você está com a gente desde o princípio, você vê lá na carta às 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. No final de cada carta havia uma promessa para o vencedor. Ao final de cada uma daquelas cartas, ao final de cada uma das 7 cartas, havia uma promessa ao vencedor.
E essas 7 promessas que Deus fez às igrejas da Ásia, que contempla a igreja do mundo de forma geral, a igreja de Deus de forma geral, aqui está dizendo que quem vencer herdará todas as coisas. Foi uma promessa para cada igreja, mas aqui Deus está dizendo que todas aquelas promessas ali, quem vencer vai herdar. E todas as coisas a igreja vai herdar. E todas as coisas, aqueles que venceram a tribulação, passaram pelo milênio e foram vitoriosos, também irão herdar. O interessante é que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 18, que nós somos, nós, igreja. Paulo está falando para a igreja em Romanos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E aqui ele está falando, Deus fala para João relatar, quem vencer herdará todas as coisas. E é tudo o que Deus tem para Cristo, o que Deus entregou para Cristo, ele também entregará para nós, porque o versículo diz assim, é Deus falando, eu serei seu Deus e ele será meu filho, e como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdaremos todas as coisas. E essa é a promessa que Deus faz para João e pede para João escrever. Mas aí, irmãos, tem no meio dessa promessa, após essa promessa, tem um verso, um tanto que, se a gente fosse analisando aqui quando a gente estuda, né? Estamos estudando a Bíblia, lendo junto, estudando junto, seria até um verso deslocado dentro do contexto, porque nós estamos na eternidade. Estamos falando para pessoas que já herdaram a eternidade, né? Estão salvos e salvos para todo sempre, que já estão adentrando a eternidade. Igreja glorificada, judeus vindos do milênio, que terão por direito a herdar todas essas coisas, os martirizados durante a tribulação, que foram ressuscitados, transformados, herdarão todas as coisas. Só que aí, dentro desse contexto de eternidade que está falando, tem um versículo um tanto chamativo para nós, né, que a gente podia até pensar que está deslocado do contexto, que é o versículo número 8 de Apocalipse 21. João relata e fala assim, mas, tem uma vírgula, quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, mentirosos, a sua parte será o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. 1 João relata do versículo 4 até o versículo 7, que aqueles que venceram em Cristo herdariam todas as coisas de Deus. Deus ia enxugar as lágrimas dos seus olhos e ia fazer deles herdeiros de todas as coisas. E Deus faz a promessa a João dizendo que ele é Deus, né? Que está cumprido, está feito, e aqueles que venceram nele herdariam todas as coisas. Agora aqui no versículo 8, João relata aqueles que não venceram, os que foram derrotados, e ele relata aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes de pessoas que, segundo João relata, a parte deles, ao invés de herdar todas as coisas em Deus, olha o contraste muito grande. Tem um contraste muito grande aqui entre o versículo 7 e o versículo 8. Porque o versículo 7, aqueles vitoriosos herdarão todas as coisas em Deus e herdarão a eternidade. Aqui no versículo 7, no versículo 8, aqueles que não venceram, aqueles que saíram derrotados, João vai dizer que eles herdarão a parte deles, ou seja, aquilo que eles vão adquirir será o lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna. É triste esse versículo, mas eu preciso relatar isso para os irmãos que estão assistindo e ouvindo. E aqui João vai descrever 6 tipos de pessoas, que a parte dessas pessoas é o lago de fogo, que é a segunda morte. Toma nota aí na sua Bíblia, no seu caderno, e esteja atento para isso, porque isso aqui é um despertamento, é um alerta para nós. João diz primeiro, quem ficará de fora primeiro? Os tímidos. Aí você pensa que tímido é aquela pessoa quietinha, calada, né? Que tem vergonha das coisas, mas na Bíblia não é esse. Na Bíblia, tímido é o covarde, aqueles que dão as costas para Deus
e para o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário em prol das nossas vidas. Esses são os covardes, esses são os tímidos, que no tempo de luta, de dificuldade, eles abandonam a fé, abandonam Cristo e ainda nega que um dia o conheceu. Estes são os covardes, estes são os tímidos, que segundo a Bíblia, a parte deles é o lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna. Depois vem os incrédulos. Quem são os incrédulos? Todos aqueles que se recusaram a crer e aceitar Cristo. Esses são os incrédulos. Depois tem um terceiro grupo aí, os abomináveis, ou seja, aqueles que fazem coisas para aborrecer a Deus, para irritar a Deus, para trazer a ira a Deus. Esses são os abomináveis que está registrado aí. Depois tem mais um grupo, os homicidas, aqueles que tiram a vida do seu irmão. Interessante que o grupo que nós vamos ver na sequência, a partir dessa sequência de homicidas, boa parte desse grupo que está relatado aí por João em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, também foi relatado por Paulo na carta de Paulo aos Gálatas, a partir do no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Paulo relata o mesmo grupo, um grupo até um pouco maior, como as obras da carne, né? As obras da carne está registrado em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21. E aqui João vai falar que os homicidas também não terão parte nas coisas de Deus, mas a parte dos homicidas é o lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna. Depois ele fala os fornicários. Fornicário está ligado a pecados de conotação sexual, de sexualidade, a pecados que praticam-se ou praticamos com o nosso corpo de conotação sexual. Entre eles está a lascívia, né? A lascívia, a fornicação, o adultério. Então essa palavra está englobando todos os pecados de conotação sexual. E aqui, irmãos, eu estava meditando num outro livro dentro desses assuntos de obra da carne, e um outro comentarista fala para nós tomarmos cuidado, né? Eu preciso deixar esse alerta para a igreja, que tá, os irmãos, principalmente jovens adolescentes estão assistindo, porque nós estamos vivendo num tempo em que muita gente diz que não tem problema não, né? Não tem problema não, né? As coisas mudaram, né? As coisas estão mudando, a cultura mudou, o tempo mudou, o mundo mudou. Então tome cuidado, né? Com esse não tem problema, principalmente em relação aos pecados de natureza sexual, porque a Bíblia diz aqui que os fornicários, a parte dele é o lago de fogo e enxofre, é o inferno, é a segunda morte. O próximo grupo de pessoas relatados aí são os feiticeiros, ou seja, todo aquele que pratica qualquer coisa ligado ao mundo das trevas, ligado à opressão demoníaca ou aceitação de coisas demoníacas, que na verdade não estão adorando nem exaltando demônios, estão adorando Satanás. E toda a prática de feitiçaria é condenada por Deus desde o Antigo Testamento. E dentro da prática de feitiçaria, nós temos a parte de adivinhação, de consulta a mortos, de cartomante. Tem uma série de ordem de magias, né? De encantos, de questões ligadas à feitiçaria. Então tome cuidado quando você vai consultar horóscopo, consultar astro, ler o seu signo. Tudo isso aí está ligado na questão da adivinhação e está ligado na questão da feitiçaria. E Deus diz que esse grupo também, a parte deles é o lago de fogo e enxofre, em contraste com o grupo do versículo 7, que está herdando a eternidade. E o próximo grupo, idólatras. Idólatras são todos aqueles que adoram algum tipo de ídolo, né? Idólatras, deixa de adorar a Deus, o único verdadeiro, para adorar algum tipo de ídolo, algum tipo de imagem. Só que idólatra também é toda aquela pessoa que exerce a palavra exata me fugiu, mas idólatra também é toda aquela pessoa que presta uma reverência exagerada para outra pessoa. Isso também é idolatria. Você cultuar um outro homem, um cantor, né?
cultuar um jogador, cultuar um pregador, cultuar um ídolo, falar que esse é o meu ídolo, eu sou seu fã, e você cultua essa pessoa de forma exagerada, isso também entra na conotação de idolatria. E o próximo grupo é os mentirosos. Os mentirosos. E esse grupo é terrível, porque João capítulo 8, versículo 44, fala que o diabo é o pai da mentira. E 1 João capítulo 2, verso 22, diz que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse também é mentiroso. Então, tome cuidado, porque esse versículo 8 aí, ele está inserido no contexto do capítulo 21, que nós estamos falando sobre a eternidade, mas ele está inserido ali para mostrar, para nos mostrar, porque milhares de pessoas compareceram diante do trono branco e foram condenadas por Deus e lançadas no lago de condenadas por Deus e lançadas no lago de fogo e enxofre, porque por certo eles se enquadravam em algum desses detalhes aí, ou eram tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários e mentirosos, e a parte deles foi o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. Então tome cuidado, né, para você não estar enquadrado nesse grupo. E se você pratica, é um alerta que eu deixo para jovens e adolescentes que estão assistindo principalmente, se você por acaso está praticando algum desses pecados relatados aí no versículo 8 do capítulo 21, a mentira, o engano, a fornicação, saia enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Hoje ainda tem tempo, mas no dia que a pessoa estiver diante do trono branco do juízo final, não terá mais tempo. É só para condenação. E o versículo 8 falou que a parte deles é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí o versículo 9, já estamos mudando o assunto, né? Voltando para a eternidade, mas mudando o assunto, porque no versículo 2 do capítulo 21, João diz que viu a cidade santa. Ele chama a cidade de santa, a nova Jerusalém. No versículo 2, ele diz que vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Aí aqui, a partir do versículo 8, ele vai descrever a cidade que ele vê no versículo 2 do capítulo 21. Aí o versículo 9 fala assim: e veio um dos 7 anjos. Aí ele vai falar quem é esse anjo. Aquele que tinha 7 taças da ira de Deus, das últimas 7 pragas. É um dos anjos do capítulo 16. É um dos anjos que lança as taças da ira de Deus. Eram 7 anjos para lançar 7 taças, e um desses anjos vem até João e diz: João, vem comigo, eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. O versículo 10, a gente tem que ir para a sequência para poder explicar. O versículo 10 fala bem assim: e levou-me em espírito, ou seja, o anjo leva João. O anjo conduz João em espírito a um alto e grande monte e mostra para João a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 10, o anjo e João descrevendo, eles chamam a cidade de santa, a grande cidade, a santa cidade, que de Deus descia dos céus. É como se fosse um presente de Deus para nós. Os céus que a gente lê, que a gente sempre canta, a gente sempre fala que a gente vai para os céus, vou morar nos céus. Na verdade, se a gente analisar bem esse versículo aí, a igreja é arrebatada, né? A igreja é arrebatada ali no capítulo, ao final do capítulo 3 de Apocalipse. A igreja é arrebatada aos céus. No capítulo 19, a igreja vem com Cristo à terra. E aqui no capítulo 21, a igreja vai habitar a Santa Jerusalém,
a nova cidade, a cidade que Deus preparou para nós. É aí que nós iremos habitar por toda a eternidade. Isso é maravilhoso demais, irmãos. É tremendo a gente falar isso, e a gente vai começar agora a descrever a cidade, e os versículos que a gente vai ler agora até o 23, a gente vai ler tudo em sequência, porque é a descrição dos materiais da cidade, da dimensão da cidade, o tamanho da cidade, como é a cidade, de acordo com o que João descreve daquilo que ele vê, porque o anjo leva ele num alto e grande monte, e desse monte João vê a cidade, que a cidade não tinha ainda, vamos entender dessa forma, a cidade ainda não tinha se estabelecido no lugar que ele ia ficar, porque João, quando vai a esse alto e grande monte, ele vê a cidade que descia dos céus. E quando ele vê a cidade que descia dos céus, ele começa a descrever a cidade. E essa cidade, ela já está pronta, né? A Bíblia fala que Jesus foi construir. Eu vou para o Pai preparar morada. Isso foi lá em João capítulo 14. Tem quase 2000 anos isso. A cidade já está pronta, né? Falta pouco para nós, igreja, adentrarmos essa cidade e habitarmos para sempre com Cristo. Ao versículo 11 começa a descrição da cidade, e agora até o versículo 23 vai ser só descrição, então pouca coisa vai ser explicativa. Muito é que nós vamos ler, os irmãos vão acompanhar, marcar aí, os irmãos vão entender. Versículo 11, João falando que ele está falando que da cidade, né? Versículo 10, a grande cidade e a santa Jerusalém. Aí o versículo 11, ele diz que tinha a glória de Deus. Quem tinha a glória de Deus? A santa cidade, a Nova Jerusalém. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como um cristal resplandecente. Eu vou começar a ler nos versículos seguintes a descrição da cidade, irmãos, e nós vamos observar. Eu tive a oportunidade de uma vez falar sobre isso numa congregação que eu fui falar sobre uma passagem de Apocalipse, e eu falei para os irmãos ali que quando a gente for ver a descrição dessa cidade, a gente observa, irmãos, como é as coisas de Deus e como é as coisas do homem, né? E se você notar, a gente vai estar na descrição, que você hoje constrói uma casa, e a fachada da sua casa, quando você tem um recurso maior, você coloca ali uma pedrinha de São Tomé, ou coloca ali uma pedrinha polida, ou um granito bonito para enfeitar só a fachada da sua casa, né? Enfeita a fachada da sua casa com uma pedrinha diferente, com não sei o que, e compra lá uma pedra ornamental para colocar, e aquilo fica bonito, você fica encantado com aquela pedra, uma pedra comum, mas você acha que é ornamental, que é bonito, você enfeitou a sua casa. Aí a gente vai ver na descrição da Nova Jerusalém, que até nos muros da Nova Jerusalém, o muro, a parte que cerca a cidade, é composto de pedras preciosas, jaspe, esmeralda, pedras preciosas que a gente não tem nem no banco, trancado em cofre. O muro da cidade é essas pedras, enquanto o muro das nossas casas, das nossas cidades, né, é tijolo, é bloco, tijolo, bloco, às vezes é a cerca de arame. A Nova Jerusalém, a cidade que nós vamos habitar, o muro da cidade já é de pedra preciosa. É só para você ter a noção daquilo que Deus foi preparar para nós. E se você observar a descrição que a gente vai ler agora, a descrição da cidade, você se apegaria muito mais a Deus para ter a certeza e a convicção que você vai estar nessa cidade, que você vai habitar nessa cidade. O versículo 11 diz que a cidade tinha a glória de Deus, e a luz da cidade era como uma pedra preciosa, era como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Aí ele vai falar que a cidade, isso aqui eu anotei, os irmãos anotem aí, a cidade tinha um grande e alto muro. Ele vê a cidade, mas a cidade era cercada por um muro. Eu tenho as medidas aqui, vou passar para os irmãos.
Anota aí, você que está estudando junto com a gente. Ele fala que a cidade era cercada por um grande... Ele fala que o muro era grande e era alto. E esse muro, ele tinha 12 portas. 12 portas. A cidade é quadrada, a gente vai ver daqui a pouquinho ali que a cidade é quadrada, né? O muro cerca toda a cidade e a cidade tinha 12 portas. E em cada porta de acesso à cidade tinha um anjo guardando a porta. E em cada porta estava escrito o nome de uma das tribos de Israel. Então tinha uma porta lá que estava escrito Judá, a outra porta estava escrito Levi, a outra porta estava escrito Ruben, Gade, Isacar, Zebulon, Naftali, Benjamim. Então a cidade tem 12 portas. E em cada porta tinha um anjo guardando cada porta. E em cada porta, ou sobre o umbral de cada porta, podemos imaginar dessa forma, o nome de uma das tribos de Israel. E o interessante é que o versículo 13, eu vou explicar primeiro, depois a gente lê, como a cidade é um quadrado, né? Vamos entender assim, tem nada quadrado aqui, mas tem uma coisa retangular aqui para tentar explicar. Vamos imaginar que isso é um quadrado, né? Como a cidade é um quadrado, cada lado, norte, sul, leste, oeste, tem 3 portas. Então o lado norte da cidade tem 3 portas, o lado sul 3 portas, o lado oeste 3 portas, o lado leste 3 portas. Se você analisar bem, o tabernáculo que Deus manda Moisés construir lá no deserto, o tabernáculo estava no deserto e cada lado do tabernáculo ficavam 3 tribos. 12 tribos, o tabernáculo ficava no meio, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste. Aqui na cidade santa, a cidade é quadrada, tem um muro que contorna toda a cidade, esse muro é alto, a cidade tem 12 portas, 3 de cada lado. Em cada uma das portas tem um anjo guardando, em cada uma das portas tem o nome de uma das tribos de Israel. São 12 tribos de Israel. Versículo 13, da banda do norte tinha 3 portas, da banda do norte 3, da banda do sul 3, da banda do poente 3 e da banda do levante mais 3, norte, sul, leste e oeste. Aí continua falando, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele o nome dos 12 apóstolos. Olha que coisa interessante, irmãos. As portas tinham nome das tribos. 12 portas, 12 tribos. Na porta, você está vendo a muralha aqui, né? Aqui é o muro da cidade, a cidade está aqui. Aqui está o muro. Em cada uma da porta, o nome de uma tribo. E no muro, o fundamento, ou vamos entender, a coluna de sustentação de cada muro tinha o nome de um discípulo de Cristo. Aqui está falando do apóstolo do Cordeiro. Na porta o nome era da tribo. Na base do muro o nome era dos discípulos. Então tem uma base lá do muro que está escrito Pedro, a outra base João, a outra base Mateus, a outra base Levi, a outra base Simão. Cada um dos discípulos, Tomé, Natanael, Tiago, cada um dos discípulos tem um nome em uma das bases ou alicerces do muro. Amém? Deu para entender, né? Versículo 14. Ao versículo 15 fala assim, e aquele que falava comigo, quem está falando com João? O anjo. Aquele anjo, um dos anjos que derramou as taças da ira de Deus, no capítulo 16, é um daqueles anjos que está mostrando a cidade para João do alto de um grande monte, que a gente viu lá no versículo 10. O anjo leva ele no alto do grande monte e mostra a cidade. E quando ele vê a cidade, ele começa a descrever. Aí no versículo 15, ele fala o seguinte, o anjo que falava comigo, ou seja, aquele que falava comigo, que era um desses anjos, ele tinha na mão uma cana de ouro. Eu falei isso nos capítulos atrás, aí, quando o João... é dada a João uma cana para ele medir a cidade, se não me engano, lá no capítulo 14, quando Deus ia proteger os israelitas que estavam
passando pela tribulação, Deus manda medir o santuário, o povo e os que nele habitam. Se não me engano é capítulo 14. Depois dá uma procurada aí ou dá uma olhada lá nos vídeos que já estão gravados para você recordar lá. Só que aqui, no versículo 15 do capítulo 21, quem tinha a cana de ouro para medir era o anjo, né? O que é a cana de ouro? Eu expliquei isso lá. Era uma vara, e essa vara, tinha medida específica, 3 metros, 4 metros. Então você pegava a vara para medir e você queria medir a largura de um terreno. Então você ia colocando quantas varas tinha, depois multiplicava pelo tamanho da vara. É mais ou menos isso. Então aqui está falando no versículo 15 que esse anjo que está mostrando a cidade para João, ele tinha uma cana, uma vara de medir, e essa vara de medir era de ouro. Então ele foi medir o quê? Ele foi medir a cidade, a porta da cidade e o muro da cidade. Então eu anotei aqui, é bom você anota para você assimilar. 3 coisas que o anjo mediu: a cidade, a porta e o muro. E ele vai nos passar, né? João nos passa a medida que o anjo tirou. O versículo 16 diz que a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento e a sua largura. E o seu comprimento era tanto a sua largura. Então, a cidade é um quadrado perfeito. Comprimento é igual a largura. Comprimento é igual a largura. É um quadrado. E ele fala no versículo 16, e ele mediu a cidade com a cana de até... Olha só, irmãos, eu estava lendo alguns comentaristas que fazem o cálculo do tamanho da Nova Jerusalém, né? O tamanho da Nova Jerusalém, só que ele se esquece de um detalhe. Versículo 16 diz que e mediu a cidade com a cana de até 12.000 estágios. Ele não diz que tinha 12.000 estágios. Ele diz que mediu com a cana de até 12.000 estágios. Se a gente entender, né, se a gente calcular, entendeu? Não, se a gente calcular que a medida da largura deu 12.000 estádios, é só você multiplicar 12.000 pelo tamanho de um estádio. A gente já conhece essa medida aí, que a gente já viu isso em Apocalipse. Adolescentes, alunos da escola bíblica dominical já viram isso também nas nossas aulas lá de domingo, quando a gente falou sobre medidas, né? Então, cada estádio tem 185 metros. Se você multiplicar a largura da cidade, né, 12.000 por 185 metros, dá 2.200 quilômetros. Essa é a largura da cidade. Esse é o entendimento que a maioria tem. Só que o versículo 16, ele vai falar bem assim, ele coloca 2 pontos ali, que mediu até 12.000 estádios, coloca 2 pontos e diz assim, o seu comprimento, largura e altura era igual. Então, o que a cidade tinha de comprimento, tinha de largura e tinha na altura. Era um cubo perfeito no tamanho. Comprimento, largura e altura. Então, se você levar que esses 12.000 estádios era só o comprimento, nós temos uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Se você levar em conta, isso aí não nos interessa muito, mas é só para não trazer confusão. Se você levar em conta que esses 2.200 quilômetros era a medida de comprimento, largura e altura, você divide por 3, que vai dar cerca de 550 largura, 550 comprimento, 550 altura. Isso não nos faz muita diferença, só para a gente ter a noção do tamanho da Nova Jerusalém. Se você achar que é por 3, dividir 2.200 por 3, uma cidade de largura de 550 quilômetros, você já imaginou isso em distância, né? Dá para você ir do Rio a São Paulo e é só a largura da cidade. É só a altura, ela tem também isso em altura.
Você imagina uma cidade, se você botar que seja por 3, uma cidade de 550 km de altura. É só para você ter noção da grandeza da cidade santa dos céus que Deus preparou para nós. É só para você ter isso em mente. É só para você, adolescente, jovem, você que às vezes está fraquejando na fé, ter noção do tamanho da cidade que Deus preparou para nós, os céus que Deus preparou para nós. Ele é imenso, ele é tremendo, é algo de Deus preparado para nós. Aí o versículo 17, né? Primeiro o anjo mede a cidade. Aí no versículo 17 ele mede o muro. No versículo 17 ele fala assim: e mediu o seu muro. E o muro da cidade tinha 144 côvados. 144 côvados, dá cerca de 72 metros, se você considerar o côvado de 50 centímetros, né? Então, o muro da cidade tinha 72 metros de altura. Você já imaginou isso? Né? Aqui no Brasil, vamos colocar assim, quando nós queremos proteger bem as nossas casas, nós fazemos um muro de 2 metros de altura. 2. Você constrói sua casa, 2 andares, 3 andares, né? Tem prédios, no caso, falando em Macaé, tem prédios em Macaé de 10 andares, 12 andares, mas o muro tem 2 metros de altura. A cidade, a Nova Jerusalém, é tão grande, que o muro tem 72 metros. A altura do muro é 72 metros. Mas se você comparar 72 metros com o tamanho da altura da cidade, o muro só está marcando, vamos botar assim, ele só está marcando o limite da cidade. É isso que nós entendemos. O muro só está ali para marcar o limite da cidade. Mas tem algo interessante nesse muro. O versículo 18 diz que a fábrica do seu muro, ou seja, o material usado para fabricar o muro, não era tijolo, não era bloco, não era cerca, não era bambu, que é o que a gente usa hoje, né? Tijolo, bloco, cerca, bambu, madeira. Não, João diz que o muro da cidade era de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. João fala que o muro da cidade é de jaspe. E a cidade que está dentro do muro é de ouro puro. Ele destaca ali, ouro puro, semelhante a um vidro puro. O ouro era tão puro que parecia um cristal, como se ele fosse translúcido, transparente, de tão grande que é a pureza desse ouro. De vez em quando eu fico assistindo Febre do Ouro, né, que passa na Discovery, e a gente vê aqueles homens lutando, sofrendo para tirar uns pedacinhos de ouro da terra, né? Eu fico observando ali que às vezes são 7 dias com aquele equipamento ligado 12 horas por dia para conseguir 3, 4 quilos de ouro. Um grupo ali de 12, 15 pessoas arrancando a terra, fazendo buraco, usando máquinas pesadas, 7 dias na semana, 12 horas por dia, para conseguir, às vezes, quando eles conseguem uma boa produção, consegue 3, 5 quilos de ouro. A Bíblia vai falar que a nova cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade que Deus preparou para nós, os céus que Deus preparou para nós, a cidade toda é de ouro puro. Toda a cidade é de ouro puro. E aqui os homens brigam por causa de 1 grama de ouro, que custa, sei que, R$2.000, 1 graminha de ouro. A cidade de Jerusalém, os céus que Deus preparou para nós, é toda de ouro, e ouro lá é puro. Versículo 19 diz que os fundamentos do muro da cidade, ou seja, os fundamentos do muro, as colunas, as bases do muro, estavam adornadas, ou seja, enfeitadas de todo tipo de pedra preciosa. Irmãos, o muro tinha pedra preciosa, imagina o que tem na cidade. O hino da harpa cristã, de número 422, cristãos da Assembleia devem recordar esse hino, né? Deveria cantar com mais frequência esse hino, né? 422 da harpa cristã. A Bíblia, a nossa harpa cristã nos relata lá no hino 422, o coro do hino diz que assim: irei
eu para a linda cidade. Jesus preparou um lugar com salvos de todas as idades. Deixa eu só achar aqui a letra exata desse louvor. Hino. A letra exata desse louvor. Eu creio que muitos irmãos que estão assistindo conhecem esse louvor. Alguns jovens, adolescentes conhecem esse louvor também. Hino 422 da harpa cristã. O louvor, a estrofe que eu estou me referindo é: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda a cidade, de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Ó que gozo vou ter, quando vir meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Essa é a cidade que nós vamos morar. Irei eu para a linda cidade. Nós precisamos ter essa convicção, igreja. Irei eu para a linda cidade. E aqui João está descrevendo para nós. E nós precisamos ler o capítulo 21 de Apocalipse com mais frequência, só para nós termos a noção. E essa noção que nós vamos ter é mínima, porque é coisa maravilhosa, mas é uma mínima noção do que nós teremos se nós lermos o capítulo 21 com mais frequência, da cidade que Deus nos foi preparar. O versículo 19 fala que os fundamentos do muro da cidade, ou seja, as bases do muro, estavam adornadas de pedra preciosa. A primeira base era adornada de jaspe, a segunda de safira, o terceiro caledônia, a quarta esmeralda. Você já viu uma esmeralda, né? Talvez você tenha visto só em filme, né? A pedra esmeralda, essa pedra preciosa, o jaspe, a safira. Você já viu isso na vida? Na cidade santa, na Nova Jerusalém, nos céus, essas pedras preciosas vão estar enfeitando os muros da cidade. Versículo de número 20 diz que o quinto fundamento era a sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo crisópaso, um décimo jacinto e um duodécimo ametista. São pedras preciosíssimas que vai estar adornando os muros da cidade santa, da Nova Jerusalém, a cidade que Deus preparou para nós. Versículo 21 diz que e as 12 portas, tem 12 portas na cidade, 3 de cada lado, e as 12 portas eram 12 pérolas. Você imaginou? A gente usa uma porta de madeira, alguns usam porta de vidro, né? Alguns usam a porta de madeira de lei, mais bonita, aquele negócio invernizado que enfeita a casa. A porta do muro da cidade é pérola. Eu não sei qual é o tamanho da porta, se tem 1 metro por 2 de altura, ou se tem 2 metros de largura por 5 de altura, que a cidade é grande, a cidade é monumental, talvez as portas sejam maiores. Agora imagine uma porta de 2 por 5 de altura, e a porta inteira é uma pérola preciosa. É o que diz o versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. A porta inteira é uma pérola preciosa. E a praça da cidade, aqui ele está entrando já, ó. Ele está chegando nas portas e mostrando que a porta era 12 pérolas, e cada uma da porta era uma pérola. Agora ele olha para dentro da cidade e fala assim, ó, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. A praça, a Nova Jerusalém, a cidade santa, que Deus fala que ela é santa, que ela é nova, que ela é pura, ela tem praças dentro dela. E essa praça que João vê é de ouro puro, como vidro transparente. Só que nessa cidade, João está dentro já, nessa cidade ele não vê templo, ele não vê igreja, não vê local de adoração. Aí ele diz o porquê. Porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
e o Cordeiro, ou seja, o templo da cidade é o próprio Deus e Jesus Cristo junto. Eles que são a adoração nossa é a eles. Não precisa de um local para você adorar, que você vai ter acesso a eles, a Deus Pai, ao Deus Espírito, ao Deus Filho, nas 24 horas do dia, se assim podemos dizer, porque já é eternidade. Não tem local de adoração, não tem templo, porque Deus é a adoração, Deus é o templo. E o versículo 23 diz que a cidade não precisa nem de sol, nem de lua. Não tem iluminação pública, não tem refletor, não tem sol para clarear o dia, não tem lua para clarear a noite. E a cidade, ela é clara durante todo o período de tempo. Por quê? Versículo 23 diz que a cidade não necessita nem de sol nem de lua para que nela resplandeça. Por quê? Porque a glória de Deus ilumina a cidade e Jesus Cristo é a lâmpada da cidade. Irmãos, a gente tinha que pegar esses versículos de Apocalipse 21 e pregar nas portas das nossas casas, nossos quartos, do local que você se penteia, se arruma, para você estar observando esses versículos todos os dias. Versículo 23 diz que a cidade não precisa de sol nem de lua para que resplandeça, porque quem ilumina a cidade santa, a cidade de 2 quilômetros de extensão, a cidade que é um quadrado perfeito, a cidade enorme que nós estamos descrevendo aqui, diz que Deus é que ilumina toda a cidade, a glória de Deus ilumina toda a cidade, e a glória de Jesus Cristo, o Cordeiro, é a lâmpada da cidade. Irmãos, isso é tremendo. As nações da terra, versículo 24, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória. E as portas da cidade, aquelas 12 portas, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. As portas estarão constantemente abertas, não haverá dia e noite, não haverá esse detalhe de dia e de noite. O versículo 25 diz que as portas não se fecharão, porque ali não haverá noite. O tempo inteiro as portas estarão abertas. Apesar de ter anjo em cada porta, eles não estão lá impedindo quem entra e quem sai. Eles estão lá simplesmente servindo as pessoas que entrarão e sairão por essas portas. Porque o versículo 24 diz que os reis da terra trarão a ela a sua glória, e a nação andarão à luz dessa cidade. E o versículo 26 diz que e trarão a glória e a honra das nações à cidade santa, Nova Jerusalém. O versículo 27, que encerra o capítulo 21. João relata: e não entrará nessa cidade coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só entrarão nessa cidade os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Só entrará nessa cidade, uma cidade que é de ouro puro, uma cidade que tem uma extensão fora da dimensão de medida humana, uma cidade que no muro, o enfeite do muro são pedras preciosas, uma cidade que é constituída de ouro puro, que tem uma praça de ouro puro no seu centro, que tem portas abertas durante todo o tempo, que tem anjos que guardam essas portas, que as portas, em vez de ser madeira ou de ser de vidro, blindex, as portas são pérolas. Essa cidade só vai entrar quem tiver o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Antes de eu falar algo mais sobre isso, nosso tempo já está se encerrando, eu queria deixar só algumas referências que eu falei para os irmãos acerca dessa cidade. Eu gostaria que os irmãos anotassem para depois pesquisar, ver, porque o capítulo 22, que é a nossa próxima aula, ele vai continuar o capítulo 21. Ainda é eternidade, a continuação do capítulo 21. Então, muita coisa que a gente vai falar no 22, a gente vai rever o que a gente falou aqui no 21. Sobre a Nova Jerusalém, tem relato dessa cidade. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8 e 10.
Tome nota aí, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 11. Olha que coisa interessante, porque a gente pensa que está só em Apocalipse. Anota aí, irmãos, porque às vezes a gente pensa que em relação aos céus, né, eternidade, as questões de escatologia, a gente pensa que está só em Apocalipse. E às vezes a gente lê as passagens da Bíblia, outras passagens da Bíblia, e não assimila uma coisa com a outra. Versículo 8 de Hebreus capítulo 11, tome nota aí, Hebreus capítulo 11, verso 8, verso 10, verso 13 e verso 16. Depois Hebreus capítulo 12, verso 22. Então Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que Abraão pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas com Isaque e com Jacó, co-herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava, versículo 10, Hebreus 11, 10, está falando de Abraão, porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, 10. Abraão caminhou como peregrino, não habitou em casa, habitou só em tenda, porque ele esperava uma cidade que tem alicerces. E nós falamos agora em Apocalipse capítulo 11 a respeito dos 12 fundamentos da cidade, ou seja, os 12 alicerces da cidade, cujo arquiteto e edificador, ou seja, construtor, é Deus. De que cidade Hebreus está falando? Ou de que cidade Abraão estava falando, irmãos? Olha só, Abraão viveu há mais de 6.000 anos atrás, se você pegar uma Bíblia cronológica aí, vai estar mais ou menos cerca de 6.000 anos atrás. Então, há 6.000 anos atrás, Abraão já aguardava uma cidade que o autor e construtor era Deus. Uma cidade que tem alicerces, ou seja, fundamento, base. E nós estamos falando aqui da santa cidade, a nova Jerusalém, que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 21. Agora o versículo 16 de Hebreus capítulo 11 ainda, versículo 16, fala assim: em vez disso, está falando que todos, o versículo 13 fala que todos viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Versículo 13. Ao versículo 16 fala assim: em vez disso, esperavam, ou seja, todos os heróis da fé, é o que está falando em Hebreus 11, todos eles, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Aí tem uma vírgula aí, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha deles, de ser chamado Deus deles, e Deus lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, versículo 16. Deus lhes preparou uma cidade. Está falando de todos os heróis da fé, de Abel, Abraão, Jacó, Isaque, Davi, todos eles caminharam pela fé, viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que lhes foi prometido. Mas Deus não se envergonha deles, porque eles esperavam uma pátria melhor, isso é, uma pátria celestial. Então, se você pensa que o desejo de Moisés, de Abraão, era entrar na terra prometida, na terra que Deus prometeu, que mandava leite e mel a Israel terrestre, talvez você tenha se enganado quando leu algumas partes da Bíblia aí, porque está falando aí que eles esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. A Bíblia está falando para nós em Hebreus capítulo 11 que Moisés, Abraão, Jacó, Isaque já tinha consciência que Deus tinha ido preparar para eles uma cidade, e essa cidade não era terrena, era celestial, porque ele tinha sido, Deus seria o arquiteto e construtor dessa cidade. Isso, irmãos, é tremendo para nós analisarmos. Se a gente tivesse mais tempo,
A gente estaria analisando mais aí Hebreus capítulo 11, esse texto é riquíssimo. Agora Hebreus capítulo 12, verso 22, para a gente encerrar. Hebreus capítulo 11, verso 22, assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Essa cidade aí, irmãos, todos os heróis do Antigo Testamento, há 5.000, 6.000 anos atrás, já tinham conhecimento que Deus tinha ido preparar para eles. Deus estava preparando para eles algo celestial. E eles tinham em mente esse algo maior que Deus estava preparando para eles. Aí Filipenses capítulo 3, versículo 20, é Paulo falando para a igreja em Filipos: a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. Então, a gente vai encerrar esse capítulo 21, esse capítulo tão rico do livro de Apocalipse, que descreve para nós, igreja, para nós hoje que lutamos, sofremos, padecemos, choramos, que Deus preparou para nós uma mansão, não é casa, é mansão celestial. Os muros da cidade são de pedras preciosas. A cidade é grandiosa, é enorme. As portas dessa cidade é de pérola. O nome em cima das portas é o nome das 12 tribos. Em cada porta, uma tribo de Israel. Em cada base do muro, um nome dos discípulos de Cristo. A cidade é toda de ouro, como um cristal resplandecente. Deus vai habitar nessa cidade conosco. Cristo vai habitar nessa cidade conosco. E nós estaremos na presença dele, habitando com ele por toda a eternidade. Isso precisa estar guardado em nossos corações. Isso precisa estar vivo nas nossas mentes. Nós precisamos acordar e deitarmos com a consciência de que a nossa cidade é os céus. E para mim entrar lá, o meu nome precisa estar escrito no livro da vida e do Cordeiro. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os irmãos que ficaram conosco até agora assistindo essa leitura do capítulo 21 de Apocalipse. E mais uma vez eu vou colocar para os irmãos qualquer dúvida, qualquer pergunta que o irmão tiver, pode botar no grupo, pode botar no comentário do Face da igreja, que eu vou estar lendo e vou estar respondendo a pergunta dos irmãos. Que Deus em Cristo te abençoe e vá dormir com isso em mente. O seu nome precisa estar no livro da vida do Cordeiro, para que você tenha direito a entrar na cidade celestial. Próxima oportunidade, próxima quinta-feira, estaremos lendo o capítulo 22 e assim estaremos encerrando a nossa série no livro de Apocalipse. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.